Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando com muita alegria, viu, gente? Tem chuva em São Paulo, o tempo muda, né? Um dia é um calor que eu vou dizer pra vocês, no outro chuva, mas vou falar pra vocês, hein? Hoje convidados maravilhosos aqui, eu tenho certeza que a sua tarde vai ser muito, muito especial, tá? Vou deixar liberado o WhatsApp 964-450532. Caso você queira fazer uma pergunta para qualquer um dos convidados, fiquem à vontade. Mas antes de falar dos convidados, corta para mesa. Olha que mesa linda. A nossa chefe, a Iris Paulo, com uma mesa deliciosa, super linda. Já vou ali, como vocês já sabem, para a gente começar o programa na mesa, falando, né, do trabalho dela e de todas essas delícias que tem na mesa. Direito do autista na educação. O Lucas Vitorino, advogado, vai esclarecer todas as nossas dúvidas. E hoje, Rosh Hashanah, olha, o Ano Novo Judaico com Rav Sani, que é rabino e presidente do Instituto Rav San. Vou aprender até o final do programa, vou pronunciar direitinho aqui, viu, gente? Serenidade para quem tem ansiedade, Sidney Yuti Shiraishi, fisioterapeuta. Hoje o programa é só nome complicado, viu? Trava-língua legal para apresentadora. E também um desfile, Zaurus, Eduardo Carlos. Vamos começar esse programa? Vem comigo, bora lá? Olá, tudo bom, querida? Tudo ótimo. Bem-vinda, viu? Obrigada. Boa tarde, viu? Uma mesa deliciosa e eu vou falar um pouquinho sobre você. Sobre cada convidado a gente fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa conhecerem vocês, né? Um pouquinho. Olha só, Iris Paulo iniciou sua carreira fazendo chocolate, bolos de festa. Ao abrir o Baras Café, entrou no curso de gastronomia para aprimorar seus conhecimentos. Foi mais ou menos isso? O que te trouxe para a cozinha? Quanto tempo já faz? Olha, de cozinha há muitos anos. Tá? Sempre acompanhei muito minha mãe em tudo que ela fazia. Em casa, as festas, era tudo feito em casa. Do docinho ao bolo. Casamento da minha irmã, nós que fizemos o bolo, usava-se aquele bolo que a gente chamava aquelas camas, né? E fui indo e percebi que precisava voltar na área. Me senti um dinossauro, né? Porque tinha muita novidade. Fica diferente, né? Passa um tempo, de repente muda tudo. Tudo, né? Aí fui refazendo cursos e percebi que precisava também a gastronomia, né? Que faz muita diferença nos detalhes do como fazer, pesos, tudo. Você fez o curso e agora está maravilhosa. E o que você mais gosta na confeitaria? Porque aqui tem muita coisa. Eu gosto de tudo. Tanto salgado como doces. Nós temos uma carta de refeições. Também indo mais para o pode escolher natural, sem conservantes, isso. Ai, que maravilha. Vou fazer assim, maravilhosa. A gente tem um pouquinho de tudo. Eu vou mostrar a mesa, os detalhes aqui, você vai descrevendo para quem tem em casa conhecer um pouquinho. Perfeito. Na verdade, é uma provocação, né, coitada? Fica mostrando todo dia, né? Vou mostrar para vocês e a gente come no final do programa. Olha que tristeza. Esse aí, o que é? Tá. Essa é a torta de palmito. Torta de palmito. Isso. Tá. Ali. Agora que é torta de frango. Tá? É pão recheado com queijo, tanto um como o outro, né? Tá? Pãozinho redondinho, perfeito. Bolo de cenoura, piscina com brigadeiro. Sim, tá? É uma das paixões, né? Hoje eu judiei nos brigadeiros. Tá? Aí tem alfajor e pão de mel. Tá? Ela viajando por vários países. Com certeza. Esse é um bolo de festa, né? É um bolo brigadeiro, tá? Então ele é recheado de brigadeiro e coberto com brigadeiro, tá? É bem tradicional, né? É o mais pedido. É o mais pedido? É o mais pedido. Olha isso. Eu já ficaria na cenoura. Temos os brigadeirinhos, né? Para judiar um pouquinho mais, né? E esse é um bolo de banana, que na realidade ele é recheado, né, com a banana. Então você faz a massa, põe a banana cortadinha, põe o restante da massa e leva para assar. E fica muito bom.
Eu gosto que de fica banana. diferente, né? Não é, muitas vezes a pessoa faz Aquele tudo melado, misturado, tudo né? diferente. Não, ele Vai nas camadas. Isso. E me diga hoje, o seu trabalho, você faz os eventos? Você tem algum espaço físico também ou não? Daí eu tenho um espaço físico. Onde fica? Já É convido. na Rua Cipriano Barata, 2261. Qual é o nome? Baras Café. É o Baras Café? Isso. De que dia e qual horário que funciona? Segunda a sexta, das 8 às 18. Tá? E lá... Aqui, ó. Baras Café. Isso, tá? E lá a gente também serve, além de café, tá? Nós temos uma carta de chás. São chás. São que maravilha. Quais são os sabores aqui? Tá? Tá escrito. Esse é o Intimidade, Intuição. Mama Chai e Aconchego. Tanto ele pode ser servido frio como quente. Que maravilha. Que delícia. Então, eles são gostosos que dá para fazer das duas formas. E você faz também? Eles festam, eventos assim? Faço. Eu fecho eventos que aí vem bolos, salgados, doces. Tá? Finalizando com chazinho. Isso. Né? Maravilhosa. Tem algum telefone que você queira deixar também? Ou só tá no Insta? É o 11 99402 7822. Novamente? 11 99402 7822. E o Insta? É @barascafé, baras.café. Baras.café, o endereço pra gente, todo mundo ir lá. Isso, Rua Cipriano Barata, 2261. Qual bairro? Ipiranga. No Ipiranga? Isso. De segunda a sexta. Segunda a sexta. Já temos lugar marcado, encontro Isso. marcado. Obrigada, viu, sua maravilhosa. Eu que agradeço. Venha mais vezes, tá? Com certeza. Fica à virei. vontade, viu? Vem aqui, eu tô aqui todo dia. Que bom. Eu já convido porque eu tô aqui todo dia, viu? Vocês Aham. podem vir me visitar sempre. Com certeza. Obrigada, viu? Trarei mimos para vocês. Venha, maravilhosa. E olha só, gente, vou falar pra vocês. Hoje você não pode perder na Quinta Nobre o especial Fred Mercury, 77 anos, gente. Olha isso, 77 já, este maravilhoso. Vamos ver um pouquinho? Dono de uma voz inigualável, ele foi considerado um dos ícones do pop e do rock. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you know behind a Fred Mercury, que na sua curta carreira marcou várias gerações e até hoje é reverenciado por jovens e adolescentes que não tiveram oportunidade de vê-lo. Em homenagem a Fred Mercury, na sua Quinta Nobre, a partir de 11 da noite. Rede Brasil, uma TV ligada em você. Voltamos, gente, depois dessa dica poderosa para hoje, hein? Quinta Nobre, eu adorei. Ó, 964450532, se você quiser mandar alguma pergunta, tá? Fique à vontade. 964450532. Você pode mandar pergunta, gente, do início ao final do programa para qualquer um dos convidados, tá? Tem dúvida? Tem curiosidade? Já vai enviando a sua pergunta agora, 964450532, porque agora nós vamos falar com ele, ó. Dr. Lucas Vitorino, advogado especializado em saúde com a atuação, né, majoritária no direito das pessoas com deficiência. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nani. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar hoje sobre esse assunto aqui no programa. Fala um pouquinho pra gente, então. Por exemplo, existe uma idade mínima para o apoio escolar acontecer? Pior que não. Muitas pessoas elas acabam achando que tem, porque recebem como resposta da escola que a gente só consegue fornecer um profissional de suporte para o seu filho que está dentro do espectro autista ou seu filho que tem alguma deficiência a partir dos 5 anos, porque entende-se que é uma necessidade direcionada para a questão pedagógica. Só que, na verdade, a lei ela diz com relação ao diagnóstico. Então, se há a presença do diagnóstico, há a obrigação de fornecer o suporte, seja ele na idade mais infante do aluno ou então na idade universitária, que também permite o suporte. Que começaria com que idade, assim, uma faixa etária? Então, vamos supor um aluno que tem aproximadamente 1 ano ou 2 anos. E ele tem uma necessidade
de um suporte dentro da sala de aula ou também nos ambientes escolares. Esse suporte já é garantido uma vez que ele precise. E aí, como que faz? Qual o procedimento? Quem tem que recorrer? Onde tem que procurar? No geral, essa obrigação ela deveria vir voluntariamente das escolas. Sim, mas não existe. Só que Então, vamos na realidade, por isso que eu quero perguntar o que tem que ser feito. Porque se fosse assim, não teria tantas pessoas com Sim. problemas, né, enfrentando. Hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente tem até alguns decretos que possibilitam que os próprios professores, os docentes verifiquem que há uma necessidade, encaminhem para uma investigação, uma avaliação dos órgãos responsáveis para que eles providenciem esse suporte. Só que isso raramente acontece. São poucas as escolas, aquelas mais preocupadas em ajudar o aluno e com as preocupações que ele tem de fato de acontecer. Normalmente, o encaminhamento ou vai vir da equipe multidisciplinar que está acompanhando o aluno, ou então do médico solicitando esse apoio em sala de aula ou na escola, porque o apoio ele pode ser tanto para as atividades como também em pátio, em banheiros, com todas essas ajudas. Só E que está sendo real isso? Está acontecendo? está acontecendo com Eu vi outro dia uma crise horrível num avião, com a mãe ficou extremamente constrangida, porque o filho... eu vi esse caso lembra? também. Assim, em ambiente de aeroporto não entra nessa questão de suporte, né? Porque seria uma obrigação inerente Mas não tem ao próprio uma lei que aeroporto. obriga num todo? Sim, sim. A obrigação é no geral. Mas no âmbito escolar seria, de acordo com a necessidade, então, o aluno ele precisa do profissional X, seja um mediador, um professor ou um acompanhante terapêutico, para acompanhar ele dentro da sala de aula ou no ambiente. Se a escola não fornecer, o que a família tem? Ela, se for uma escola pública, ela vai reclamar para a Secretaria de Educação, ou então, se for para o PROCON, em casos de escolas particulares, mas dificilmente há uma resolução e acaba sendo necessário judicializar para acontecer. Então, esse suporte acaba acontecendo enquanto tiver necessidade, enquanto tiver vínculo com aquela escola. Gente, mas eu vou falar uma coisa assim, sabe, doutor? Tá tendo muitos casos, né, de uns anos para cá, de autismo. Então, assim, já deveriam estar com um olhar diferente nisso, já deveria ser lei já. Porque a gente está vendo deveria muitas... partir voluntariamente. Voluntariamente, né? A gente deveria não deveria ser ter mesmo. sempre que precisar buscar mobilizar o judiciário. Não, deveria partir porque se é uma escola, ela tem que ter uma preocupação com o aluno. E não, os pais têm que forçar com que a escola providencie o apoio necessário. E dentro da sua experiência aí, qual é o apoio que geralmente tem nas escolas? Não deve ter esse apoio todo que você está falando, doutor. Não Eu tem. não acredito. O que deveria acontecer é, uma vez que tem a matrícula, o que a gente tem previsto em lei. Vamos falar sobre a teoria, depois a gente fala sobre o que acontece na realidade. A expectativa e a realidade, né, Isso. gente? O que a gente tem previsto em lei. Uma vez que tem a matrícula de um aluno com deficiência, deveria ter um projeto dentro da escola para capacitação dos profissionais que estariam em contato, justamente para permitir essa inclusão do aluno, só que isso na prática não acontece. Da mesma forma como também deveria acontecer um plano de ensino individualizado, onde vai avaliar as dificuldades e habilidades daquele aluno para desenvolver as metas e as expectativas com o decorrer do ano. Então, vamos supor, fez o plano de ensino individualizado voluntariamente, sem necessidade de judicializar. A escola vai ver qual que é a necessidade, quais são os objetivos que precisam atingir e como esses objetivos serão atingidos com as metas traçadas. Na realidade, o que acontece? Eles acabam ignorando o aluno no fundo da sala de aula ou até na frente o lugar é indiferente. Acabam ignorando. Teve uma professora esses dias, né? Teve um caso de uma professora que agrediu o aluno. Sim, puxou a mesa, arrastou Puxou a mesa, a aluna, arrastando. né? E com isso, o aluno acaba sendo ignorado e se tem algum episódio de crise, seja uma crise com relação a uma condição de circunstância do próprio diagnóstico, ou então alguma desregulação sensorial, eles ligam para os pais e falam, vem buscar. E isso causa prejuízo pedagógico, causa atraso e a família começa a se sentir insegura eu vou levar meu filho para dar 30 minutos eles me ligarem para eu voltar e buscar ele de volta. E dentro da sua experiência, o que você vê que está acontecendo e qual é a realidade? O que de fato está real nas escolas hoje? É os pais indo buscar os filhos. Na realidade, o que mais tem acontecido são isso, muitas das vezes porque os pais não querem se indispor com a escola, só que na verdade isso acaba sendo um mito, porque uma vez que eles são obrigados a fornecer, a gente não pode se calar nessa situação. Então tem que fazer com que aconteça. Então, seja buscando judicialmente, seja reclamando na secretaria, seja reclamando para quem for, para que, de fato, o direito do seu filho ele seja cumprido.
E você, na sua experiência, os casos que você tem recebido, tem resolvido? No normal, a Muitos partir casos? da decisão judicial, acaba tendo cumprimento. Raros os casos, principalmente com escola particular, que prefere atacar os pais e atacar a família do que buscar resolver. Escolas particulares, tá? Você está falando de escolas Escolas particulares. Eu quero saber das escolas públicas. Como que é a realidade? Certo. Quando a gente tem essa avaliação voluntária, para eles verificarem essa dificuldade e Então, habilidade, teria que ser eles voluntário, acabam... mas não é voluntário. Alguns casos acontecem, mas é a exceção, não é a regra. Eles acabam indicando um AVD ou um AVE, que é o auxiliar da vida diária ou auxiliar da vida escolar, que são estagiários de psicologia, estagiários de pedagogia, para fazer esse suporte, só que a estrutura é muito fraca, né, do nosso ensino. E isso faz com que esse suporte aconteça de maneira reduzida. Então, tem 4 crianças dentro do espectro autista ou 4 crianças com outros tipos de deficiência na escola, cada uma em uma sala, e esse único profissional tem que ficar se dividindo para atender todas, o que não é o certo. O que a gente tem de costume Teria que ser jurídico... um profissional, por exemplo, ele tem que ser especializado, né? Depende da necessidade. Se for um AT, ele precisa ser especializado. Se for um professor, ele vai ser voltado para a área pedagógica, para auxiliar no aprendizado. Se for um monitor ou um mediador, ele vai fazer aquela intermediação e aquele suporte básico, por exemplo, alimentação, Eles banheiro. são preparados para isso? Os AVD e AVE dificilmente, porque eles são estagiários, Mas eles vamos falar estão uma coisa, estudando, né? Tá tudo complicado, hein, doutor? Tudo que eu falo tá Sim. complicado, né? Eles são estudantes, por mais que eles tenham empenho, a estrutura que a gente tem na educação é muito frágil. É isso que eu tô falando, então, como vai ficar a situação? Aí a gente Das tem crianças que com autismo trabalhar no dentro país? do laudo médico para que seja definido qual que é o profissional especializado, qual que é o tipo de suporte que ele precisa, porque pode acontecer do AV e do AVD ser o suficiente, ser necessário. Mas para quantas crianças um profissional... Dentro de sala de aula, esse profissional ele não tem uma exclusividade. Tá, mas ele exceto que ele venha consegue atender contratado quantas pela crianças? família, que não é o correto, que deveria ser um fornecimento da escola. Mas se é um da escola, ele está dentro da sala de aula, ele não tem uma exclusividade com aquele aluno. O que acontece é, se tem um aluno na sala A e um aluno na sala B, são necessários 2 profissionais. Então, é um profissional para cada criança, Por sala. por sala. Isso. Aí, se naquela sala tem Se tiver 2, 3 duas crianças, ele pode atender, dar o suporte às 3, Às 3 exceto crianças. casos raros onde há uma extrema dependência daquele profissional. Aí vai ser necessário mais de um. Vai ser Superando complicado. essa questão, se tem um aluno nessa sala e outro aluno nessa outra sala, tem que ser 2 profissionais, porque não dá para ele ficar se dividindo. Não vai conseguir, gente. Sim. Eu fico imaginando os problemas que vocês estão passando, né? Sim, Vamos fazer e umas muito. perguntas básicas aqui, para quem está em casa, gente. Se você estiver passando por essa situação, tem um filho com autismo e quer entender o que você pode fazer, aproveita e já pode enviar sua pergunta agora. Bom, então o profissional precisa ter especialização para dar o suporte necessário. Não adianta um profissional que não seja especializado tentar dar esse suporte, né? Alguns casos funcionam quando é muito leve, então esse AV e AVD, eles vão auxiliar na alimentação e vão auxiliar no banheiro, então acaba cumprindo a necessidade. Diferente, por exemplo, quando é um profissional acompanhante terapêutico, que ele vai estar lá para fazer a aplicação da terapia mesmo, então se tiver um comportamento disruptivo, uma desregulação sensorial, ele vai saber trabalhar isso dentro do aluno. Não é todo mundo, não. Qual a diferença do acompanhante terapêutico para os outros profissionais ligados ao mesmo suporte? Justamente essa especialidade. O AT ele vai ser Explica o que é ter acompanhante terapêutico. terapêutico. E o Isso. outro? Aí vai ser o monitor, o mediador ou até propriamente o professor para casos de atividades e regulações. Regulações não, lição de casa. Pode ficar calmo, tá? Não precisa ficar nervoso, não. Eu só estou pressionando, não é você, não, tá? É o governo, é o Estado que a gente quer entender o que pode ser feito para Sim. melhorar para a educação dessas crianças, viu? Então a gente tem essa diferença que o AT ele vai ser um profissional especializado para lidar e manejar o paciente que está dentro do espectro autista, conforme a necessidade dele. Então, se tem um paciente que ele tem crises Constantes, né? Várias. de agressividade ou ele tem algum comportamento disruptivo, esse AT ele vai estar preparado para lidar com aquele aluno. Mas nossas escolas estão preparadas para isso? Eu conheço poucas para dizer que estão realmente preparadas. Públicas ou
São públicas essas escolas que você conhece? Não, eu digo escolas particulares. A escola Ô, pública, gente, mas dificilmente a gente vê um particular, preparo. tudo bem, mas o particular a gente já sabe que, quer queira ou não, tem uma condição um pouco melhor em alguns casos aí. Mas de o ter que essa acontece apoio. também é das escolas particulares recusarem a matrícula, né? Quando a mãe tá Então, aí fazendo... recusa a matrícula, coloca a criança numa escola pública. A escola pública está dando esse suporte para essas crianças? Não, começa que a escola particular ela não pode recusar a matrícula. Mas eles falam, a gente já preencheu todas as vagas. Isso não pode acontecer. Porque, assim, qual que é o requisito para você recusar uma matrícula? Tem as vagas disponibilizadas pelo MEC para aquela escola. Então, preencheu todas as vagas para aquele ano letivo, para aquela turma onde você ia matricular. E, de fato, tem um documento auditável que comprova que foram preenchidas as vagas. Mas não colocaram Mas o que também? acontece na prática é... Você está conversando, você já sabe o valor da mensalidade, você já sabe quanto que vai ser o uniforme, qual horário que seu filho vai estudar. Aí tudo certo, você já está tudo bem definido, material didático. Quando você fala, mas ele está dentro do espectro. Então, mãe, é que a última vaga que tinha, a gente fechou ontem porque você demorou para responder. Mas tem, assim, vagas Ou eles como se falam, fosse a cotas gente tem para essas cotas. crianças? Tem cotas? Não, pra não você? existe cotas. Então, não existe cota também, eles podem limitar o que eles querem ou não também. Não, eles não podem pôr nenhum tipo de Mas eles limitação. estão inventando as situações. Eles inventam justamente para não assumir custos. Que absurdo, meu Deus. E quando você descobre que... Como que você vai descobrir que tem vaga ainda? Na verdade, tem maneiras que a gente sempre usa para formular a prova no processo. Então, a gente pede para um amigo ou para algum primo esperar 2 dias, 3 dias. Depois dessa resposta, entrar em contato, simular que está tentando fazer a contratação para ver se ainda tem vaga com isso. Se tiver Só vaga, que, assim, vocês podem, né? Para negar a vaga, precisa, de fato, daquele documento auditável. Então, é até desprezável essa prova com amigo ou com primo, já que eles não apresentam esse documento de que cumpriu todas as vagas. Aqui é complicado, né? Vamos lá. Eu quero saber, a escola, os profissionais especializados, sempre até quando o aluno está com a deficiência. Como funciona a questão das adaptações para as escolas também, para essa deficiência nas escolas? A gente tem que ter sempre, partindo do PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que é aquele que vai avaliar as habilidades e dificuldades para desenvolver o que aquele aluno precisa. Se aquele aluno ele tem dificuldade com textos longos, então adaptar o material para textos mais reduzidos, para que ele consiga ter um maior aproveitamento acadêmico. Então, adaptar desde do material escolar, se tiver uma necessidade, como também nas outras questões sensoriais. Por exemplo, é um aluno que ele tem muita dificuldade com ruídos. Então, o que a escola faz? Em uma adaptação correta, ela vai parar de usar o sinal que notifica quando a aula acabou, quando começa a próxima aula. E as outras crianças? É muito fácil você lidar com crianças típicas, que elas não vão sofrer nenhum tipo de constrangimento ou sofrimento mesmo, por conta daquele sinal, sabendo que vai ser uma questão adaptável, até porque tem monitor para informar, tem toda a questão de acompanhar, do que para um aluno atípico. Porque é complicado, né? Se você Sim. analisar, vai ter que fazer pode todo o cuidado de uma desencadear escola inteira, desencadear. Uma desregulação, que vai ensejar o quê? Vem buscar seu filho e toda aquela cadeia de acontecimentos negativos. E os casos que você tem hoje? Hoje o que a gente mais tem O que as pessoas mais procuram você? Hoje o que a gente mais tem em âmbito de educação é tanto forçar com que a escola desenvolva o PEI da forma correta, porque o PEI não é só um ponto de vista de cada professor sobre aquele aluno, ele tem que ter todo aquele cronograma de alcances e objetivos que a gente precisa para o ano letivo, como também o suporte, tanto do AT ou como do professor, do monitor, do mediador, conforme for a necessidade daquele aluno, para que ele tenha um aproveitamento em sala de aula e não venha se perdendo ano a ano. Como também os casos de reprovação, porque as escolas têm algumas que realizam a aprovação automática, só que o aluno não aprendeu aquela matéria porque não teve adaptação, não teve preparo para ele estar... É um problema um pouco maior do que a gente pensa, né? Sim, é muito maior. Vai gravando em tudo, né? E assim, hoje que o assunto ele começou a ser mais repercutido, eu diria, a gente vê um pouco mais de mobilização, mas ainda é muito pouco. Falta muito preparo, tanto em aeroportos, como quem está falando, rodoviária, escola, saúde.
É uma nova realidade, né? Sim. É um novo tempo e tem que todo mundo adaptar. E, infelizmente, mas quando, por exemplo, você busca, assim, eu já vi falando que estavam tendo essas escolas, né? As pessoas dizendo, deveria ter as escolas próprias, procura uma escola Eu sou totalmente própria, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, tem uma escola própria, é melhor procurar uma escola especializada, que tem todo o preparo. Então, Não, é lei, né? Que pode estudar toda e qualquer escola criança regular, pode estudar. eu sou totalmente contra, exceto assim, em casos onde há uma necessidade extrema, onde não há uma possibilidade de desenvolvimento após a fase adulta ou até alguns casos na fase infante e adolescente, mas isso é exceção da exceção da exceção. No geral, o aluno com deficiência ele tem que estar dentro de uma escola regular, porque a vida dele não vai ser sempre só com pessoas com deficiência. Então, a gente tem que preparar tanto as nossas crianças como também a sociedade para lidar com o aluno com deficiência e com a pessoa com deficiência que vai estar no mercado de trabalho, ela vai estar dentro das salas universitárias, então isso tem que acontecer dentro da sala regular e se tornar uma realidade e preparar as pessoas para lidar com isso. Doutor, só uma curiosidade. A gente está falando de uma situação que, muitos casos aí agora nas escolas públicas, que, né, infelizmente, as pessoas às vezes não têm condições de arcar com advogado. O Estado ou o governo tem um apoio também de advogados que pode amparar essas famílias? Sim, a gente tem a Defensoria Pública e também o apoio dos advogados ativos, mas também é feito um controle de aferimento de renda para ver se preenche o requisito de renda para ser beneficiado pela Defensoria Pública e conseguir buscar também esse suporte. E onde busca? Qual orientação você dá para as Tem famílias? também em grandes universidades, tem no Prajur, tem também os polos da Defensoria Pública, que eles têm os apoios onde eles indicam em cada cidade, isso no Brasil inteiro, e também tem o cadastro no site. Qual é o site? Defensoria Pública, aí você vai colocar o seu estado, Defensoria Pública de São Paulo. E é fácil para os pais fazerem isso ou não? O ponto principal que acaba atrasando a possibilidade de conseguir pela Defensoria Pública é a questão da renda mesmo, porque eles são criteriosos com isso. Mas aí, quando você não preenche o critério renda, aí você faz a contratação de um advogado de sua confiança especializado no assunto, né? Porque qual é a renda? Você sabe me dizer? A renda, não vou saber te dizer, mas se não me engano, está entre 1 ou 2 salários mínimos. Gente, é pouco, Sim. né? Dólar. Do lar, por isso estou falando. E ainda conseguir para pagar, né, para bancar para todas as custas de um Sim. advogado contra uma coisa que deveria ser natural, né? Que é por lei, né? Exatamente. Deveria ter, né? Que complicado, né? Muito. E isso é só o início, né? Isso é só o só a início de uma pontinha longa do- vida aí, de muitas dificuldades que passam, né? Infelizmente. Exatamente, Nani. Né? Nossa, maravilhoso. Agradecida, viu? Muito obrigada por ter vindo Muito aqui esclarecer obrigado. tantas dúvidas. E onde nós encontramos você? Hoje vocês podem me encontrar tanto no meu Ali? Instagram, que é dr.lucasvitorino. Lucas Vitorino, aquele ali? Exatamente, aquele que está sorrindo na foto laranja. Bem simpático ali. Ele mesmo. Ou então no WhatsApp, que é 11 98388 5077. 9. 8388 5077. Obrigada, viu? Volta Imagina, mais muito vezes, viu? obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiu daí, porque tem muito mais para você hoje no Tarde Top.